Bom, pessoal, o vídeo cortou, mas só para finalizar aí, eu vou falar um pouquinho sobre ligações parafusadas, algo bastante superficial. Vale lembrar que você tem que ir atrás do detalhamento, né? De estudar isso com profundidade. Por quê? Porque nas ligações parafusadas é onde você vai ver, por exemplo, se o parafuso vai rasgar a placa ou se o parafuso vai ser rasgado, como calcula essa resistência dessa ligação parafusada e assim vai. Tá bom? Então o que você precisa saber para conseguir estudar mais para frente é que existem os tipos de parafuso. Existem os parafusos comuns e os parafusos de alta resistência, né? O comum pode ser o ASTM A307 ou o parafuso preto, né, que como chamam, que tem a carga de ruptura máxima em 380 megapascal, tá bom? Agora tem os parafusos de alta resistência, que é o ASTM A325, ASTM A490, tá? Para esses de alta resistência, a gente tem proteção na montagem. E aí eu vou tentar explicar não, daqui a alguns segundos, o que é essa proteção para os parafusos, tá? Como é que funciona essa proteção para os parafusos? Bom, olha só, os parafusos, eles servem para transferir forças, né? Basicamente é para transferir a força de um pilar para uma laje, ou de uma laje para um pilar e assim vai, tá? De uma viga para um pilar e de um pilar para uma viga, de um pilar para a base e assim vai. Os parafusos servem para transferir forças. E eles transferem forças dessas três maneiras: por contato e cisalhamento, por atrito ou por tração. E aí eu vou te mostrar as fotinhos que vai te ajudar a entender isso, bastante simples. Dá uma olhada. Imagine que eu tenha essas chapas aqui, ó. Essas chapas aqui, tá? Então essas duas são puxadas para o lado direito e essa aqui é puxada para o lado esquerdo. Imagine que eu tenha essa situação aqui. E eu tenho um parafuso aqui no meio. Gente, olha como esse parafuso vai transferir esforços dessas peças para outra. Primeiro, ele transfere por contato. Como assim contato? Você está vendo que essa chapa ela encosta na parte lateral do parafuso aqui e do parafuso aqui? Então isso é um contato. Essa chapa de baixo ela não encosta no parafuso aqui e no parafuso aqui, e essa última chapa também não encosta aqui. Então elas transferem, olha só, esse desenho de baixo, ele dividiu o parafuso em três partes. E perceba que essas três partes estão em contato aqui, ó. Transfere energia por contato, transfere força por contato e transfere força por contato. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, vocês conseguem enxergar que nessa linha aqui, ó, e nessa linha de baixo, existe um cisalhamento. Como assim? Ó, eu tenho um parafuso aqui, uma chapa sendo puxada para a direita, o parafuso aqui, uma chapa sendo puxada para a direita e a outra chapa para a esquerda. Então eles fazem isso. Um quer ir para cá e o outro quer ir para a esquerda. Então nessa parte do parafuso você tem uma tensão de cisalhamento, que é o que ele deu aqui, ó, tá? Que é basicamente a ideia de tentar cortar o parafuso. Tá? Então, nesse tipo de ligação, o parafuso transfere força por contato e por cisalhamento ao mesmo tempo. Tá bom? Beleza? Bom, aqui, gente, eu vou colocar uma situação diferente. Dá uma olhada. Imagine que a situação seja levemente parecida, mas que esse parafuso eu protenda ele. O que é protender ele? Então eu vou pegar essa porca aqui, ó, e vou apertar esse parafuso, apertar, até que ele se alongue. Como assim se alonga? Até que ele entre no escoamento, ele começa a se alongar, né? E aí quando ele, não precisa chegar no escoamento, né? Mas quando você colocar uma força nele e ele começa a se alongar e você trava ele com essa porca, como a gente está no regime elástico ainda, então antes de chegar no escoamento, na verdade, esse parafuso tende a voltar para o tamanho original. E quando ele tende a voltar para o tamanho original, o que ele vai fazer? Ele vai apertar essas placas aqui, ó. Ele vai apertar elas uma contra a outra. Ele vai esmagar essas placas, tá? Essa é a ideia. Então, o parafuso protendido é o seguinte. Então, ó, imagine que eu tenha esse estojo aqui e eu tenho esse parafuso. O que eu faço nesse parafuso? Eu coloco uma porca aqui, ó, prendo ele aqui e essa parte eu começo a rotacionar, até que essa parte do meio, ela amplie, ela estique um pouco.
E aí, quando tem a porca, essa tendência desse parafuso é tentar voltar para o lugar dele. Tentar voltar para o lugar dele, ela cria um outro tipo de transferência de força. Dá uma olhada aqui, que existe agora o tal do contato, mas não é o contato lateral que vai me importar. Agora é o contato entre as chapas. Tá vendo que esse atrito, essa força de proteção, ela esmagou tanto essas três chapas que agora a principal forma de transmissão de força, ela vai se dar agora pelo contato entre essas placas aqui, beleza? Pelo contato entre elas. Já essas forças laterais vão gerar atrito aqui, ó, vão gerar atrito nessas placas aí, atrito nelas, né? Uma placa deslizando sobre a outra. Isso vai gerar muito atrito sobre ela. Então, quando eu protendo um parafuso, quando eu coloco a proteção no parafuso, eu confiro a essa ligação a transferência de força através do atrito e do contato. Diferentemente desse primeiro caso, que o contato é lateral e o cisalhamento é no parafuso. Aqui não, eu tenho atrito entre as placas. Beleza? O último tipo de ligação, gente, legal para você conhecer, é esse tipo aqui, que é uma ligação parafusada. Então imagina uma chapa aqui, uma outra chapa, elas estão ligadas por essa ligação aqui parafusada e elas são tracionadas, elas são puxadas dessa maneira. Bom, perceba que esse parafuso, ele não tem opção a não ser tracionado. Ele vai aguentar até a tração total dele, beleza? Então, ligou assim, contato e cisalhamento, ligou com parafuso protendido, contato e atrito, mas um contato diferente, tá? E ligou dessa última maneira, só de esforço axial, aí eu tenho tração no parafuso. Beleza, gente? Esses são os mecanismos de transferência de forças aí, tá? Para finalizar, a gente tem as partes que compõem os parafusos, só para que você saiba, tá? Na apostila você vai encontrar a tabela de resistência aí para os parafusos. Agora, para você saber as partes que compõem o parafuso, basicamente é o seguinte: você tem a cabeça do parafuso, o fuste do parafuso é a parte onde não tem rosca ainda, e a rosca, que é a parte onde você consegue acoplar a porca e as arruelas, tá? As arruelas são aqueles redondinhos e as porcas são os que fazem apertar as arruelas aí, tá bom? Então, quer saber as partes que compõem o parafuso? São basicamente essas aí, tá bom? Então, ó, dá uma olhada aqui nesse parafuso: cabeça, fuste e rosca, tá bom? Cabeça, fuste e rosca. A arruela é aquele redondinho e a porca é aquele, acho que hexagonal, que você acaba girando para fixar e para protender também o parafuso. Tá bom, pessoal? Então, é mais ou menos isso que eu tenho para vocês. Semana que vem a gente faz a nossa revisão e a provinha está marcada para o dia 30, tá bom? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês novamente. Nós tentamos fazer o nosso melhor, porque aulas remotas elas não vão ser tão boas quanto as aulas presenciais, mas a gente faz o nosso melhor aí possível. Então, um grande abraço, até a próxima. Beijão!